Você já se sentiu chamado para deixar tudo para trás e começar de novo? Aquela voz baixinha no coração, dizendo que há algo maior, algo diferente esperando por você. Mas o medo do desconhecido te paralisa. E se eu te dissesse que um dos maiores heróis da fé começou exatamente assim, com um chamado, uma promessa e um coração cheio de incertezas? Hoje, vamos caminhar com ele. Olá, que alegria ter você aqui para mais um dia do nosso projeto Ano Bíblico. Eu sou muito grato por sua companhia. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos lendo a Bíblia inteira juntos, em um ano, e hoje é o nosso 4º dia. A jornada está só começando, e já estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais decisivos de toda a Escritura. O chamado de um homem chamado Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. Prepare seu coração, pois a história de hoje fala diretamente sobre fé, obediência e as promessas incríveis de Deus. Nossa leitura de hoje está em Gênesis, capítulos 12 a 15. Acompanhe comigo. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Aber, o como lhe ordenara o Senhor. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver por algum tempo. Ao chegar, porém, temendo por sua vida, ele disse que Sarai, sua esposa, era sua irmã. Mas Deus interveio. Depois de se separar de seu sobrinho Ló, que escolheu as campinas mais verdes, o Senhor disse a Abrão: olhe ao redor do lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Mas o tempo passava, e Abrão e Sarai continuavam sem filhos. Então, em uma noite, o Senhor o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, prometendo-lhe a terra e selando seu pacto de uma maneira poderosa e misteriosa. Que trecho incrível! Vamos analisar um pouco o que acabamos de ler. Pense na magnitude do que Deus pede a Abrão: sair da sua terra, da sua cultura, da sua família. Naquela época, isso era como apagar sua identidade, sua segurança, tudo o que você conhecia. E o destino era incerto. A terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa, um endereço de GPS. Ele deu uma direção e uma promessa. A promessa é tripla. Uma terra, uma descendência numerosa. Lembre-se, ele não tinha filhos. E a promessa é de que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa última parte é uma semente do plano de salvação que se cumpriria em Jesus Cristo, um descendente de Abrão. Mas Abrão não era um super-homem. Ele era humano, como nós. Vemos sua fé quando ele obedece e parte. Mas logo depois, vemos seu medo. No Egito, com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, ele mente. Ele falha. E isso é tão importante para nós. A fé não é a ausência de medo ou de falhas. É a decisão de continuar caminhando com Deus, mesmo quando falhamos. E Deus, ele permanece fiel. Mesmo quando Abrão duvida, Deus reafirma a promessa. Ele mostra as estrelas, não como uma aula de astronomia, mas como uma imagem visual do impossível se tornando realidade. E o ápice é a aliança no capítulo 15. Deus passa sozinho por entre os animais partidos. Um ritual da época, basicamente dizendo: Abrão, se essa aliança for quebrada, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais. Eu assumo toda a responsabilidade. A minha fidelidade garante esta promessa, não a sua perfeição. Isso é graça pura. Agora, vamos trazer isso para o nosso coração. Quantas vezes nós paralisamos diante do chamado de Deus
porque não temos todas as respostas. Queremos o plano completo, o mapa detalhado, a garantia de que não haverá dificuldades. A história de Abrão nos ensina que a jornada da fé é um passo de cada vez, confiando não no que vemos, mas em quem nos chamou. Seu Egito pode ser um medo no trabalho, uma dificuldade no relacionamento, uma área da sua vida onde você tenta resolver as coisas do seu jeito, com suas próprias meias-verdades, em vez de confiar plenamente em Deus. Mas a boa notícia é que, assim como Deus foi fiel a Abrão, Ele é fiel a você. Sua falha não anula o chamado de Deus na sua vida. E aquela promessa das estrelas, talvez você esteja olhando para um sonho que parece tão distante quanto as estrelas. Um casamento restaurado, um filho nos caminhos do Senhor, uma cura, um novo propósito. Deus está te convidando hoje a olhar para cima, a crer na promessa, não na sua circunstância. A fé de Abrão foi creditada a ele como justiça, não porque ele era perfeito, mas porque ele escolheu crer em Deus, a nossa fé em Jesus. O descendente prometido também nos justifica diante de Deus. Não é sobre o que fazemos, mas sobre em quem cremos. Eu quero te encorajar a fazer parte ativa desta jornada conosco. Sua participação torna tudo mais rico. Então, aqui vai o meu convite. Primeiro, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Segundo, comente aqui embaixo. Qual terra desconhecida Deus está te chamando a entrar? Pode ser uma nova atitude, um ato de perdão, um novo projeto. Vamos compartilhar e orar uns pelos outros. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dia do nosso projeto Ano Bíblico. A jornada de Abrão nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. Ele nos encontra em nossa terra de origem, com nossos medos e nossas dúvidas, e nos convida para uma aventura de fé que tem o poder de não apenas transformar a nossa vida, mas de abençoar o mundo ao nosso redor. O mesmo Deus que contou as estrelas com Abrão conhece cada um dos seus sonhos e medos. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Confie nele. Dê o primeiro passo, mesmo sem ver todo o caminho. A maior bênção não está no destino final, mas em caminhar, dia após dia, com o Deus das promessas. Obrigado por sua companhia hoje. Foi uma honra meditar na palavra com você. Nos vemos amanhã, para o dia 5 da nossa jornada. Que Deus te abençoe.